Hey, e aí? Olá, bem-vindos a mais um Ao Cubo. Olha, eu não sou tão conhecido, a concorrência tá aí, tem um monte de outros programas rolando em outros canais, esse controle remoto tá na sua mão. Eu diria que é quase um milagre você dar o privilégio da sua audiência pra gente. Por falar em milagre, tava tudo pensado isso, né, Rafael Molina? Para poder introduzir ao tema. Eu vou falar sobre isso. E eu vou usar um trecho agora do poema de Mário Quintana, para ilustrar um pouquinho este que será o tema do Ao Cubo de hoje. Olha só, o milagre não é dar vida ao corpo extinto, nem luz ao cego ou eloquência ao mudo, coisa que sobrou para mim, né? Nem mudar água pura em vinho tinto. Milagre é acreditar em tudo isso. E não é que o exercício coletivo desse milagre, de acreditar em tudo isso, tem um nome? Tem quem chama de religião. Eita, esse é o assunto de hoje. Um assunto que causa amor e ódio, né? Amor a Deus, que eu converso quase sempre em oração. Ódio àqueles fanáticos que dizem que eu não posso conversar só de vez em quando, que eu tenho que ir na missa, que eu tenho que ser mais praticante. Amor a uma imagem que eu ajoelho, rezo. Ali eu também converso em oração, choro. Ódio àqueles que dizem que isso não passa de uma imagem, de um pedaço de gesso ou madeira. Amor a vários deuses, vários santos. Ódio daqueles que acham que Deus é um só. Religião significa religar-se, mas nem sempre religa. Também causa guerras e mortes. A sua religião, ela te ensina a amar? Opa, eu acabei de falar de Mário Quintana, eu vou agora falar de outra figura lendária, legendária, Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela origem ou pela religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, por que não as ensinam a amar? Aí eu pergunto de novo, a sua religião te ensina a amar? Nós podemos ter confrontos no Ao Cubo de hoje. Se eles acontecerem, serão apenas ideológicos, porque é com muito amor, no coração e na alma, que a gente vai tentar responder a essa pergunta que eu acabei de fazer e a várias outras, como a religião, ela está se identificando com a juventude se identifica com a religião, por que o jovem procura a religião, qual a importância da religião na vida do jovem? E ainda, um padre que vai ter a missão de pegar um trecho da Bíblia, nem sempre com palavras fáceis, e tentar trazer para a linguagem coloquial, se adaptando a essa linguagem da juventude atual, essa juventude digitalizada. Um teólogo que vai explicar o porquê da migração de jovens de uma religião para outra. Um integrante da nossa equipe, atenção padre que está aí nos bastidores, que quis ser padre, mas hoje está ajudando a gente aqui. E mais, a banda que participou de um dos maiores eventos religiosos voltado para o público jovem. Banda Via 33.
JP, que evento foi esse? Foi a Jornada Mundial da Juventude, né? Jornada Mundial da Juventude foi maravilhoso. Como que foi? Fala um pouquinho da emoção de participar desse evento. Cara, foi incrível, assim, encontrar toda aquela galera de vários cantos do mundo, com várias culturas diferentes, né? Ideias, pensamentos, e essa troca de ideias foi maravilhoso. Ver aquela praia lotada, eu acho que o Brasil nunca tinha visto alguma coisa daquele jeito, sabe? Aquela comoção que teve, a galera nas ruas, sabe? O pessoal ajudando um ao outro também, que é importante dizer isso, porque muitos jovens ficaram nas casas do pessoal que mora lá no Rio de Janeiro, das proximidades. Então, tudo girou em torno da jornada, o pessoal abraçou realmente, acolheu muito bem quem chegou de fora e foi maravilhoso. A gente, nossa, foi Você incrível. falou em praia, o programa de hoje é a praia de vocês, né? Como uma banda religiosa, quero que vocês participem bastante e daqui a pouco a gente fala da grande figura desse evento, do Papa também, Sim. que tem uma popularidade boa com a juventude, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Obrigado mais uma vez, uma salva de palmas para a banda Via 33. Mais uma vez, um papo com mais um colega, né? A banda Via 33, nossos parceiros. Esse é o parceiro Gui, que é o nosso repórter, que vai introduzir o tema com o seu VT. Você foi perguntar pra galera nas ruas o que a religião chamava a atenção de cada um deles? Fui conversar com alguns jovens para entender o que chamou a atenção na religião que hoje eles frequentam, que eles acreditam. Fui para as ruas entender o que chamou a atenção naquela religião para ele. Entendi. Você tá chique hoje? Hoje eu tô. Tô elegante, né? Você viu? Parabéns. Caprichei. Vamos assistir então? Bora. Rodou. O meu nome é Simone, eu tenho 21 anos e eu sou um bandista. O meu nome é Vitor, tenho 21 anos e sou budista. Meu nome é Débora, tenho 18 anos e eu sou evangélica. Oi, meu nome é Ricardo, eu tenho 18 anos e eu sou judeu. Meu nome é Rebeca, eu tenho 23 anos e eu sou católica. De acordo com uma pesquisa realizada na Alemanha, o Brasil é o terceiro país mais religioso entre os jovens, ficando apenas atrás da Nigéria e da Guatemala. 65% dos nossos jovens entrevistados, que possuem entre 18 e 29 anos, se declararam profundamente religiosos. Daí surge a questão, por que essa nova geração se aprofundou tanto na fé? Sim, houve uma geração não interessada numa religião, talvez por não é racional, é muito alienado, mas eu acho que agora existe uma procura também, porque existe um vazio dentro da vida das pessoas que as pessoas às vezes não sabem preencher. Acho que talvez pela família mesmo, mas eu acho que acabou se tornando uma opção. Meus pais são atuantes dentro da Igreja Católica desde antes de eu nascer, em grupos de jovens e no coral da igreja, ministros da palavra. Então eu já cresci nesse meio e depois de um tempo eu comecei a atuar em alguns movimentos ali dentro e a participar dos grupos. Então eu comecei a ver o real sentido e a entender determinadas coisas que começaram a completar a minha vida. Quão profundo vai ficando a sua intimidade com ele vai se apresentando, ele vai falando com você, ele vai te direcionando. A forma de se comunicar com Deus, cada vez mais, ela transpassa de um limite que não necessariamente é um limite de redenção, de curvar, e no limite do Deus que pune. De longe eu não sigo o que o judaísmo prega em algumas coisas, porque eu realmente não concordo com algumas coisas. Eu não vejo também o porquê, eu já vi o porquê algumas coisas são feitas e eu realmente não concordei com elas. As pessoas acham que sempre vai ser certinho, né, aquele quadradinho. E aí às vezes quando eu falo, eu sou evangélica, as pessoas, você é evangélica? Mas porque eu sou bem agitada mesmo, eu falo com todo mundo, agito. Se eu contasse, as pessoas iam me agredir, entendeu? Nossa, mas você é macumbeira, né? Tipo, e como uma criança ia se defender? Então, meus pais falavam, não, filha, entendo, você não tá negando sua religião, mas explica direitinho pros colegas mais próximos, porque eles já viram aquilo acontecer. Tenham mente aberta para entender, tenham humildade para entender, curiosidade para entender, porque eu acho que a religião ela só enriquece a personalidade do ser humano. Valeu! Parabéns, Gui. Tá alinhado e fez uma boa matéria. E me fala uma coisa, no microfone, até parece que a pessoa não trabalha com TV. Você tem uma religião? Eu acredito em Deus. Eu não sigo nenhuma religião. É o famoso agnóstico. Isso. Entendi. Antes de você decidir ser agnóstico, acreditar em Deus somente, você já exerceu alguma outra religião? Frequentou alguma igreja? Já passei por várias. Por várias. E você então não teve essa identificação, imagino eu? Não. Então já Me vou começar. com Já vou falar com os nossos convidados sobre isso. Uma salva de palmas para eles que já estão aqui. Padre André Rossi, muito popular entre a juventude, que é paróquio em Mogi Mirim, bem-vindo. E professor Jorge Cláudio, que é um teólogo, que eu assisti já alguns vídeos. Vamos começar por isso. Além do que o Gui falou,
eu vi um menino falando do judaísmo, que ele não encontra todas as respostas ali. Existe uma religião que complete o jovem? Existe alguma religião que o jovem se identifique totalmente? É complicado isso? Acho que é melhor começar com o padre. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Eu acho que sim. Eu acho que o completar não é tanto da religião, mas é do jovem. Né? Nós estamos falando aqui de uma juventude que vive numa sociedade pluralista, que vive numa sociedade onde há vários segmentos de religião. Por que não dizer que há vários jovens e de diferentes pensamentos também? E muitos deles encontram, sim, respostas para os anseios do coração. É claro que há perguntas que nunca serão respondidas neste mundo e nós acreditamos nisso. Né? Há coisas que Deus nos revelará no mundo futuro, no fim dos tempos, ou seja, como alguém quiser dizer. Mas, sim, eu acredito que é possível o jovem ter numa religião tudo aquilo que é o anseio do seu coração. Professor, deixa eu até completar aqui, o professor Jorge Cláudio é professor na PUC de São Paulo, né? Exato. Como teólogo, a religião hoje, ela traz coisas importantes que os jovens gostam. Valores, solidariedade, bons exemplos, mas também, aí sob uma visão crítica, o fanatismo, o dogmatismo, né, que é o fato da religião ser dona da verdade, e o conformismo. E como é que fica essa disputa para um jovem? Então, aí vai depender um pouco do próprio comportamento da religião na qual ele se liga e também da atitude dele. Eu só quero dizer assim que eu sou pesquisador da religião nos universitários, que é um público mais específico, um público mais crítico, mais empoderado. Questionador. Então, e a religião para eles, às vezes, não tem o peso que tem para outras juventudes. Tem um peso importante, mas é uma entre outras instâncias para gerar sentido para a sua vida. Então, ele escolhe ele tem essa capacidade de escolher aspectos entre várias coisas que ajudam a dar ânimo, dar percepção, melhorar a sua visão do mundo. Então, eles, frente às religiões, os universitários que eu pesquiso, sobretudo os da PUC, eles têm um respeito grande pela religião, por esses aspectos positivos. Mas no que se refere às igrejas em particular, quando cai na prática, eles têm uma visão crítica bastante acentuada, o que é bom. Por conta desses argumentos que eu acabei de citar? Esses argumentos, isso aí a gente identificou também na nossa pesquisa. Quer dizer, a manipulação da pessoa por parte das religiões, quando ocorre, é altamente rejeitada. E às vezes manipulação via emoção. E o cara que está na universidade, em geral, ele tende a usar mais a razão. Então a manipulação racional é uma coisa tipo um golpe baixo, né? Quer completar? Quer comentar? Sim, acho que é necessário dizer que a questão do dogmatismo, a questão de ser a dona da verdade, e aqui eu falo como padre, falo como igreja católica, a igreja sempre busca, ou pelo menos recentemente tem buscado muito, estar unida à fé, à razão, perdão. Estar unida à razão. Então não há contrariedade quando tanto a religião quanto a ciência busca a verdade. E aí ela sim se pronuncia dogmaticamente naquilo que diz respeito a ela, a fé. Mas aquilo que diz respeito à ciência, ela ouve a ciência e ela procura então investigar a partir daquilo que é científico. Perfeito. E mesmo aquilo que é dogmático em relação à fé, também segue critérios racionais, como o da filosofia, por exemplo. Tá. A que você atribui a sua popularidade com o público jovem? Primeiro porque eu sou jovem. Alguém discorda? A irmã dele tá na plateia, tá? Quem discordar vai levar uma bênção. Bom, eu acho que assim, eu penso que primeiro por isso eu estou inserido nesse mundo e nunca estive fora dele, mesmo no seminário. Eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo, porque eu procuro estar perto e saber aquilo que a juventude pensa. Então eu uso o WhatsApp, eu uso o Facebook, eu assisto série, eu vou pro cinema. Qual que é a série favorita do padre? Vai falar Walking Dead. É The Walking Dead.
The Walking Dead. Adoro ver aquele sangue jorrando. Só no seriado, fique bem claro. Por favor, né? E quando eu falo isso para os jovens, eles adoram e daí há aquela identificação. Então, acho que esse é a grande razão da gente se dar muito bem. Perfeito. Se alguém tem pergunta para fazer para o padre, preparem para o próximo bloco, que também vai ter esta pessoa tentando traduzir um trecho da Bíblia que a nossa amiga, nossa colega Julie separou. É de Apocalipse. Ela foi bem legal com você, tá? Para você tentar trazer para uma linguagem mais próxima dessa juventude digitalizada, como eu disse no começo do programa. Tá bom? Então, daqui a pouco tem uma pergunta quase igual para eles também. Você fica aí, tá? Até já. Vai lá, banda. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Vou te adorar, Espírito, em verdade, com meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te contemplar, Espírito, em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Valeu! Estamos de volta com o programa Ao Cubo, hoje falando de religião. A gente deu tanta risada aqui na hora do intervalo, porque o nosso convidado, querido padre André Rossi, resolveu falar tudo que ele discordou do nosso outro convidado, o professor Jorge Cláudio, e eu vou trazer isso para o segundo bloco. Nós vamos ver essa rixa acontecendo aqui. Como eu disse no comecinho do programa, apenas um confronto ideológico e que é muito bem-vindo, porque a gente não está aqui para formar opinião, a gente está aqui para informar. E com a informação você mesmo forme a sua opinião. Julie, nossa repórter que contribui sempre com matérias incríveis para o nosso programa. Obrigada. Levando novas informações para você também. Aliás, a matéria de hoje é com você também, né? Mas é daqui a pouco. Antes, você fez um outro trabalho, além das belíssimas reportagens. Você, fora daqui do Ao Cubo, revisou a Bíblia. O padre ouviu essa história e ficou meio assim, mas eu vou explicar. Por que, padre? Explica, porque ela não é Deus para revisar a Bíblia. Você não é Deus para revisar a Bíblia? Não sou, mas eu sou jornalista, sou pós-graduada em agora vai começar a esnobar. Em língua portuguesa e eu faço revisão. A psicóloga não veio para poder tratar vaidades. Vamos lá. Gramatical. Da nova ortografia. Exatamente. Eu tenho uma editora que é minha cliente, que eu já reviso. Você não vai fazer jabá aqui também. Não, alguns livros religiosos, inclusive, e eles precisavam de uma versão com a nova ortografia da Bíblia. Foi só isso. Padre, tudo bem? Tudo bem? Só tirei o trema do consequente, esse tipo de coisa. Se você não tirou e nem mudou a palavra, tá ótimo. Não mudei nada. Nós vamos descobrir agora, porque quem vai ter que mudar exatamente é o senhor.
Quem é que acha a Bíblia difícil de ser compreendida em alguns trechos? Quem acha que a Bíblia tem uma linguagem pesada, antiga, e isso torna a compreensão mais difícil? O teólogo e o padre concordou que é difícil. Claro. Então vamos lá. Não é só difícil, tem trecho que dá medo. Tá. Por exemplo, Vou Apocalipse. mostrar. Para quem começou a curtir nosso programa agora, no finalzinho do primeiro bloco, eu anunciei que a gente pegaria um trecho de Apocalipse para o padre tentar trazer para uma linguagem coloquial. Na verdade, é um trecho apocalíptico. Apocalíptico. Qual é a diferença? Desculpa, o leigo não sabe. Porque em Apocalipse, o trecho de Apocalipse é o que está no livro de Apocalipse, né? E o apocalíptico tem por toda a Bíblia, certo? É o gênero literário, né? Ah, tá. Uma coisa é o livro Apocalipse, outra coisa é o gênero literário. Não é só eu que engasgo. Vou Você até jogou tentar falar praga de novo em para mim. não ficar feio. Minha mãe me enche muito o quando eu erro gênero- alguma coisa. Olha, falta leitura. Então deixa eu corrigir. Vai lá. Um trecho apocalíptico. Palmas. Palmas. Saiu. Manda o trecho aí, Julie. Vou ver no iPad, porque, né, afinal de contas, jovens, lemos a Bíblia no iPad agora. Padres têm Facebook e Pode, WhatsApp. né, padre? Então tá Pode. bom. É um trecho de Joel 3. Olha lá, vê se não dá medo, Rafa. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Alguém entendeu? Alguém ficou com medo do eclipse? Teólogo, Aconteceu alguma coisa? Professor Jorge. Eu acho assim, dá medo pela metade. Quer dizer, se você vir a primeira parte desse trecho, que ótimo que está na hora da colheita, que ótimo que os depósitos de vinho estão cheios e de azeite, o lagar. Mas aí você já está traduzindo. É o que está aí. É o que ele entendeu. você Não, leu. tá certo. É o que você me perguntou, Ok, acho. é, isso mesmo. Agora, chega num momento em que o dia de Deus está próximo. Que ótimo que o dia de Deus está próximo, não é? Porque a gente... E agora vamos entender, então, o que é o dia de Deus, o que é tudo isso. objeto do nosso amor supremo e nós somos objeto do amor dele. Então, ótimo que é o dia de Deus, é o dia do amor. Então, eu não sei se mete medo. Agora, para alguém que fica empurrando com a barriga, para alguém que fica enrolando, inclusive a si mesmo, aí sim, é a hora da decisão. Que também é boa a hora da decisão. A pessoa, em geral, a gente confia que a pessoa tome a melhor decisão. Então, eu não sei. Padre não, André hein? Rossi. Nesse ponto eu concordo com o teólogo. Olha, achamos um ponto de concordância. Aliás, dou os parabéns E eu porque... concordo com a Bíblia. Então alguma ambos coisa, né? concordamos, né? Para tentar pegar esse trecho e passar para essa juventude que tem uma linguagem mais digital, como o padre André Rossi falaria. Então, é interessante que essa passagem foi um tema de discussão há algum tempo lá num grupo de jovens em minha paróquia, né? Alguns jovens, aconteceu há algum tempo... Posso chutar? Pode. O eclipse? Puxa Lua de vida. sangue? Isso É lua de bom sangue? mesmo, hein? Lua de Olha, sangue, é lua isso? de sangue. Palmas para o apresentador, gente. Olha. Mas eu acho que eu entendi isso. Eu também entendi alguma coisa. Então vamos lá. E pingou a beça. E daí os jovens, né, eles têm um grupo de WhatsApp. No WhatsApp, o grupo de jovens tem em torno de 35 jovens. E eles me colocaram nesse grupo. Eu até silenciei, porque tem em torno de 500 mil mensagens por dia, para vocês terem ideia, né? E porque jovem é o dia inteiro no WhatsApp, né? E Só daí nesse dia... Com respeito à nossa audiência, que tem muitos jovens nos assistindo, mas podem ter pessoas leigas que não saibam o que é o WhatsApp. Ótimo. É um aplicativo no dispositivo móvel, no celular, que permite que as pessoas conversem umas com as outras Isso. por mensagens textuais. E o grupo, então, une todos como se fosse numa sala só. E daí, nesse grupo, saiu essa discussão, porque houve o eclipse e muitos jovens disseram, poxa, vai acabar o mundo, chegou a hora da foice passada, a colheita. É e o aí? trecho. Então, daí, eu falei, puxa vida, como é que eu vou explicar para eles e qual a oportunidade de eu explicar isso para eles? Daí eu falei, só tem um jeito, fui gravando o áudio no WhatsApp e fui explicando para eles. Corrigindo o que eu falei, então o WhatsApp também pode mandar imagens, Pode mandar vídeos imagem, áudio. e voz gravadas. Voz né? O áudio gravada. gravado.
Eu achei mais fácil por voz gravada do que ficar passe pra digitando. gente essa tradução agora. Eu passo. É o seguinte, esse trecho apocalíptico que é próprio desse gênero, trazer essa linguagem mais rebuscada, às vezes até uma linguagem falando da questão do tempo, mais forte, porque ele quer gerar, como o teólogo disse, para aqueles que não estão tão afinados com Deus, querem gerar uma vigilância. E essa vigilância está presente em todos os trechos apocalípticos da Bíblia. Inclusive São Paulo, né? São Paulo, ele prega muito essa vigilância. Jesus, com a passagem lá, né, das virgens prudentes, do ladrão que chega a qualquer hora, ele quer fazer com que nós sempre estejamos vigilantes. O que é estar vigilante? É estar pronto para sempre dar a nossa resposta a Deus. Então, esse trecho caminha um pouco nessa linha. Daí eu até falava para os jovens, eclipse sempre houve na história da humanidade, e nem por isso o mundo acabou até agora, e vai ter outros eclipses, e não vai acabar o mundo por causa disso. Eles colocam essa imagem justamente para que, diante deste fato, nós possamos ficar vigilantes. A Júlia trouxe uma outra Bíblia, que é uma Bíblia que seria mais facilmente compreendida, né? Eu ia falar disso. Você falou no começo do programa que as igrejas talvez não estejam acompanhando, né, os jovens. Mas a gente tem versões já bem mais atuais da Bíblia. Eu tenho aqui 2 exemplares, até fisicamente elas são parecidas. Posso mostrar para os nossos cinegrafistas, mostrar para quem está em casa? A primeira é bem velhinha, é minha mesmo, viu, gente? A primeira é qual? Assim. A primeira é a pretinha, essa é a com bastante cara de Bíblia, qual que é a diferença bem dela tradicional. A diferença dela para a Bíblia tradicional? Essa é a tradicional. Ah, essa é a tradicional. É bem tradicional. É uma essa Bíblia que eu tô falando cristã agora, então. presbiteriana. E essa é uma das versões mais recentes, que tem um texto um pouco mais coloquial, né? Mais fácil. E aí eu separei aqui uma parte para a gente ver a diferença de uma e da outra. Olha só, é o mesmo trecho. Não fui eu que mudei, viu, padre? Só para avisar. Bem. Você só revisou, né? Não, essa aqui não, mas ele não vai me brigar, senão. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, é uma linguagem bem rebruscada. E aí, o mesmo trecho, nessa Bíblia mais voltada para o jovem de hoje, diz o seguinte. Cadê? Achei. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi. E os coloquei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, ele concederá. Bem mais fácil. Mais fácil, vai. O padre concorda ou não com essa Bíblia com a linguagem coloquial? Eu concordo com a tentativa e o esforço de ir para uma linguagem jovem, mas tem que sempre tomar cuidado, né? A questão das traduções da Bíblia tem que tomar cuidado porque pode ferir o texto original. E se trata da Sagrada Escritura, a palavra de Deus. É claro que o ideal, os teólogos biblistas vão dizer que é ler no original, mas quem lê hebraico, grego, enfim, né? A tradução possível, e é melhor que o jovem leia uma tradução dessa do que não leia. Mas acredito, só para complementar, nesse grupo do WhatsApp eu lancei uma pergunta para eles, né? E perguntava para eles assim, o que eles acham da religião hoje, né? Todos católicos, lembrando. E eles disseram que é interessante que, comparado às gerações passadas, o jovem hoje tem a oportunidade de ter um material voltado para eles. Mas eles não citaram uma Bíblia com tradução moderna. Eles citaram, por exemplo, um programa como esse, citaram, por exemplo, a formação que eu dei no WhatsApp, citaram programas católicos, sites, conteúdo de mídia. Daqui a pouco o Rafão, nosso social media, vai falar também de um pouquinho dessa nova linguagem. Então, acho que dá para levar uma linguagem jovem sem necessariamente, às vezes, mudar a Sagrada Escritura. Então, tá bom. A gente tem um momento no programa que chama-se Pergunta Quase Igual, em que todos os convidados têm que responder bem rapidinho uma pergunta que é quase igual. Então, vamos lá? Momento Pergunta Quase Igual. Esperava um pouquinho mais. Vai de novo. Pergunta Quase Igual. Aí. Vamos lá. Padre, o que o jovem procura na religião? Procura responder ao anseio do seu coração. Professor, o que a religião procura no jovem?
Eu acho que ele procura a fé, é quase a mesma coisa, mas a fé é uma palavra muito forte para o jovem, que significa menos do que adesão a um corpo doutrinário, e sim uma entrega. E essa entrega, ela é importante para jovem de qualquer religião ou até sem religião. Sem essa entrega, ele não passa da infância ou da adolescência por uma vida jovem e mais adulta, mais autônoma. Ok. Eu discordo. Para variar. Sim, inevitavelmente. Como católico, como padre que sou, eu acho que Deus é o único capaz de responder ao anseio do coração humano. Eu acredito nisso. Perfeito. Deixa Temos ele. liberdade para todo mundo. Por favor, professor. Não, deixa Eu ele, tá bom. adoro isso. Meu diretor sabe como eu gosto. Não, eu acho assim, desculpe, Deus a gente não conhece, tá na Bíblia. Ninguém Jesus viu, disse ninguém que conhece. nunca viu Deus. Mas vimos o Filho de Deus. A gente Deus encosta na gente de vez em quando. E isso é a iluminação dada pela fé. Perfeito. Jorge, quando alguém faz uma experiência com Jesus Cristo, com Deus, não há nada mais real para ele do que aquela experiência. E isso, para mim, é sim conhecer a Deus. Mas você faz essa experiência só num ambiente de fé, de entrega, em que você se entrega a Deus, em que você reconhece que Deus está te amando, senão você não faz essa experiência. Por mais que esteja demonstrado racionalmente, com autoridade, o que quer que seja. Mas é assim, ele que pode preencher o coração do jovem. É uma opinião Ótimo. religiosa, uma opinião Parabéns, teológica, ótimo. né? Concordo. Muito Ótimo. obrigado. Olha, concordou aqui no finalzinho. Concordo. E você concorda ou discorde, fique à vontade. Esse programa é feito para você formar a sua opinião, como eu acabei de dizer. E eu prometi que seria nesse bloco a sabatina com o padre. Ficou para o próximo. Você não vai perder. Até já. Graças a Deus. Fecho os meus olhos pra te enxergar. Eu sigo os seus passos, eu tento mudar. Eu ouço meu nome, escuto sua voz, dizendo não temas, não te deixarei. E me sinto capaz de enfrentar todos os medos que me impedem de voar. Eu nasci pra te amar, minha vida é toda sua. Não me sinto mais sozinho, eu não vivo sem você. Eu nasci pra te amar. Quando não tenho mais pra onde ir e no meu céu não tem mais estrelas, aonde foi parar a coragem? Eu tô cansado, mas não desisto. Mas posso ver uma luz lá no fim. Será que alguém ainda olha por mim? Não me julgue por não ser igual. Carrego a verdade aqui no olhar, no olhar. Eu só rezo pra ficar bem. Eu sei que vai, acredito que vai ficar tudo bem. Só rezo pra ficar bem. Eu sei que vai, acredito que vai ficar tudo bem, 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 bem.
Voltamos com Ao Cubo, hoje falando de religião. E a gente tem um quadrinho aqui no programa chamado... Quem trabalha no Ao Cubo, quem é da família Ao Cubo, a gente deu o nome de Alcubanos. Isso chama-se vácuo. Quando você joga pra banda e a banda não reage. É a hora do quadro Alcubanos. Ele não é tão alcubano, entendeu? E quem é alcubano, ele conta uma história pessoal relacionada ao tema do programa. E hoje nós temos, o assunto é religião, nós encontramos alguém na equipe que pensou em ser padre. Padre André Rossi. Que medo da resposta dele, do porquê ele desistiu, né? Desistiu antes. Não vai fazer bem para a igreja, mas fez bem para nossa luz. Miltinho, nosso diretor de fotografia, que cuida de cada luz no estúdio e nas externas, que está lá no suíte, que é a nave mãe que toma conta de tudo isso, ao lado do nosso Diego, diretor. Alô, Miltinho. Olá. Tudo bem? A galera que trabalha nos bastidores não costuma gostar de aparecer, entendeu? Então, peguei de surpresa. Miltinho, conta pra gente. Quantos anos você tinha? Não precisa falar a idade hoje não, tá, Miltinho? Quantos anos você tinha quando você decidiu ser padre? Por que você tomou essa decisão? O que te levou a tomar essa decisão? Eu tinha 17 para 18, estava saindo do ginásio indo para o colegial. Minha família sempre foi católica. Na época eu participava de 2 comunidades. Era professor de catecismo, então eu estava totalmente envolvido com esse meio na época. Tá. E aí você encontrou uma nova luz, literalmente, é isso? Não entendeu. Por estar muito envolvido na época, eu acabei indo fazer um teste no seminário, tá? Estava saindo do ginásio e fui era do grupo dos claretianos. E não tinha primeiro colegial lá. Então eu fiz o teste para entrar, entrei, mas tinha que fazer o primeiro colegial fora. Aí nesse 1 ano eu não quis voltar mais. Eu encontrei outra luz. Eu pergunto por quê ou não? Não. O que você mais gostou lá? Vamos no lado bom. Eu era muito moleque na época, né? Então de lá, assim, fazer o voto do silêncio, ficar em silêncio o tempo inteiro, era péssimo. Nossa, eu sairia nos primeiros 15 minutos. Eu fiquei não dava. uma semana e assim, aquela coisa do silêncio fora na hora dos jogos, era muito ruim. Isso para um adolescente é péssimo, eles não atraem, eles expulsam. Entendi. Então tá bom, Miltinho, foi um prazer conversar com você. Boa sorte aí no suíte, obrigado pelo trabalho com a gente aqui, valeu? Padre, eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou deixar a plateia, porque é a vez de vocês. Representando a nossa audiência jovem, representando todo mundo, a plateia agora vai perguntar, e tomara que faça alguma pergunta que realmente represente você. Microfones soltos aí na plateia. Quem quer perguntar primeiro? Pode ser esse. A questão da sexualidade e do celibato, falando especificamente do catolicismo. Não tem aí um fato de divisão, de separação, de distanciamento? Por exemplo, na cerimônia de um casamento, até que ponto eu posso levar em conta o que o padre está me deixando de dicas, se ele não casou e não sabe como é passar por aquilo? Se bem que hoje em dia diáconos fazem casamento, então tem essa proximidade. Mas qual é a opinião do senhor? Não tanto da religião em si, mas a opinião específica do senhor, depois o que o professor sabe. Lembrando que ele está representando a Igreja Católica. É difícil ele dar uma opinião que não seja da igreja, né? Fica à vontade, pode responder. Não, eu acho que assim, em primeiro lugar, nem sempre a gente precisa viver para saber o que é. Porque senão ficaria muito difícil, né? Eu acho que nenhum coveiro quer morrer para saber como é que é a cova, né? Então, penso que é por aí. O padre estuda, o padre reza e o padre tem um fator que o ajuda muito, as confissões. Lá nós conhecemos o coração humano mais do que vocês imaginam, né? E pelo segredo de confissão, nós não podemos contar, mas nós conhecemos quais são os problemas, anseios, dificuldades do matrimônio. Além de tudo, nós falamos, a partir da Sagrada Escritura, que para nós é fonte de revelação, é a palavra de Deus. A questão da sexualidade do jovem, a questão do celibato, toda essa questão, às vezes, ela se torna um problema para aqueles que não vivem a fé. Mas, por exemplo, para um jovem que vive a fé, se você perguntar para ele, não é um problema. É claro que ele tem as lutas dele, ele tem as dificuldades dele, como todos nós temos, e um casal tem, uma pessoa solteira tem, mas para ele isso não é tanto problema quanto a sociedade, às vezes, quer enfiar a goela abaixo, que o jovem vê como um problema, e é o único problema que impede o jovem de viver com Deus. Próxima pergunta é o nosso social media, Rafô.
Bom, pode falar? Eu encontrei alguns links aqui, queria até aproveitar que no outro bloco o padre comentou sobre o grupo no WhatsApp, as novas formas mais modernas de evangelização pela internet, e eu encontrei aqui um caso curioso que aconteceu recentemente, saiu nos portais de notícia, que um padre deficiente auditivo, de 62 anos, ele mora no interior de São Paulo, ele passou a receber confissões através da página do Facebook dele. Eu queria que o padre e o professor comentassem sobre essas novas formas, inclusive tem um aplicativo que chama Confession, tem lojas online de aplicativos, que recebe também pecados, recebe confissões de várias pessoas. E eu queria saber qual que é a posição, se vocês concordam com essas novas formas de A gente vai disponibilizar isso na nossa fanpage? Sim, na os nossa links? página, no programa então, tá Cuba. bom. Obrigado, Rafô. Obrigado. Não é questão de concordar ou não concordar. A teologia do sacramento da penitência exige... Ela é chamada de penitência auricular. O padre precisa estar diante da pessoa ouvindo os pecados dela. Né? E além do que, faz parte da confissão e é bom até para quem se confessa, porque ele passa a repensar na sua postura pela questão de se expor, pela questão de ter que se abrir, pela questão de ter que confessar pessoalmente. Se a gente começar uma confissão online, aí é muito mais fácil. Aí eu vou pecar facilmente e não vou me importar, porque facilmente eu vou conseguir o perdão de Deus. Então, eu particularmente não concordo. Não existe isso na igreja. Se um padre fez, o bispo dele é que vai se entender com ele. Pergunta de criança minha, depois a gente vai para mais uma na plateia. Deus castiga? Não. Deus é amor. Perfeito. Próxima pergunta? É daqui? Pode ser. Que outras coisas da cultura pop que você acompanha? Game of Thrones, músicas? Deixa eu explicar para quem tá pegando o programa a partir de agora. O padre, ele curte séries americanas, né? Ele falou que a favorita dele é The Walking Dead. Então, quais outros elementos dessa cultura de massa? Vou emendar a pergunta dele, perguntando um pouco do seu dia a dia, do seu lazer, o que você faz. Padre também se diverte? Sem dúvida. Graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer e é preciso explicar que padre é um ser humano normal, né? Padre é um ser humano chamado por Deus a prestar um serviço ao povo, mas é um ser humano normal. E tem as suas limitações e tem os seus desejos também. E além do que, eu não compreendo um padre que esteja fora do mundo atual. Quer dizer, o fato de eu assistir série não me faz padre, mas me ajuda, por exemplo, a me aproximar dos jovens. É evidente que eu não assisto só por isso, eu gosto de assistir. Assisto sim outras séries, assisto Game of Thrones, Arrow e outras séries. Assisto, gosto de jogar videogame, gosto de ir no cinema, gosto de me reunir com os amigos para comer um lanche. Faço tudo que um jovem normal faz também, claro, sabendo que eu sou padre, que eu tenho que dar testemunho e que eu tenho que anunciar Jesus Cristo na minha vida também. Uma salva de palmas ao padre, sobreviveu. Agora vem comigo. Vem cá, a gente vai revelar bastidores aqui. Você é o? Igor. Igor, tudo bem? Tudo O bem. que você faz aqui? Sou cenógrafo e produtor. Duas das várias funções que você tem, né? Eu estou mostrando um pouquinho dos nossos bastidores para poder chamar o nosso VT. Vamos agora para lá? Só para quebrar a perna dos nossos cinegrafistas, o nosso diretor fica doido lá na nave mãe que eu acabei de mostrar. É com a Julie que eu vou falar, que vai revelar os bastidores de uma TV da TV Aparecida. Da TV Aparecida. Vamos assistir então? Vamos lá. Rodou. Televisão, o meio de comunicação mais importante do país. Cerca de 98% da população acima de 10 anos assiste à TV pelo menos uma vez por semana. São 24 horas de programação diária disponível em diversos canais, levando informação e entretenimento a todo o Brasil. Mas como será que esse conteúdo é produzido e chega aí, na sua telinha? O programa Ao Cubo veio até uma emissora de TV e vai te mostrar agora o que acontece aqui, ó, atrás das câmeras. Para começar, o número de pessoas envolvidas para fazer um único programa pode chegar a 50 profissionais, das mais diferentes áreas, como produção, iluminação, cenografia e edição. E tem ainda os apresentadores, repórteres e técnicos.
que podem ser em maior ou menor número, de acordo com o formato do programa. Quem está do outro lado da tela acompanhando, está sentado ali numa cadeira, numa poltrona, está olhando para a televisão, mas não imagina por detrás como que é complexo o trabalho de produção. Às vezes para um pequeno comercial, uma pequena inserção de 30 segundos, de 15 segundos que seja, aquilo dá um trabalhão. Sem contar que o produto final tem início muito antes que se torne realidade, com a idealização do programa. Nessa hora, vale ser criativo, sonhar alto, ter grandes ideias de como montar um novo conteúdo que será atraente para o telespectador. O que o programa precisa ter? Que tipo de público quer atingir? Como será a sua linguagem? E o cenário? Essas e outras perguntas precisam ser respondidas antes mesmo que o trabalho seja distribuído para os setores responsáveis por fazer a idealização se tornar realidade. A partir do momento que nós temos uma demanda que vem do setor de programação da TV, então nós imediatamente nós absorvemos isso e começamos a dar vida. Tem um projeto, é feito todo um estudo, não é? Pesquisas também para saber se aquele projeto vai dar certo. A partir do momento que chega aqui no departamento nos departamentos desse setor de produção, nós já passamos a trabalhar em cima. E pode entender produção como sinônimo de muito trabalho, correr atrás, levar alguns nãos e batalhar pelos sims. Da cadeira em que o apresentador estará sentado, aos convidados de um programa de entrevistas, passando pelos ingredientes que precisam estar disponíveis na hora de gravar o quadro de culinária, tudo é pensado e conseguido pelos produtores. Sua rotina inclui horas ao telefone, buscando pelos objetos, horários e pessoas certas, até que cada detalhe esteja no lugar, prontinho para que os participantes do programa possam chegar e gravar. E é aí que entram em cena outros profissionais, os que deixarão a luz perfeita, a câmera no foco certo e o áudio no ponto exato para, enfim, poder dizer... Ok, rodando. Aqui, por exemplo, para essa gravação, dentro desse ambiente aqui, que é a minha sala de direção, a gente necessita de várias coisas. Vocês chegaram aqui e acende luz e ajusta aqui e ali, e tem um que segura uma coisa aqui, segura ali. Então, isso é interessante. A partir daí, uma sequência de etapas técnicas passam a ser feitas até que o resultado do que está sendo gravado vire um programa. Para nós termos um sinal na casa do telespectador, o processo todo aqui na TV Aparecida, ele inicia com a captação da imagem dentro do estúdio, através das câmeras que nós estamos utilizando aqui em um determinado estúdio. Esse sinal vai ser cortado no Twitter por o profissional que está fazendo essa direção de TV no momento e disponibilizado para o nosso master, que, por sua vez, vai colocar isso para os nossos transmissores que vão subir para o satélite. E isso tudo considerando que o programa é gravado apenas em estúdio. Mas são muitos os que precisam de captação de imagens externas, entrevistas, links ao vivo e do off, que é esse texto que você está ouvindo agora e que acompanha as imagens da matéria. Depois de gravado, tudo isso vai para a ilha de edição, onde o material bruto é editado e se transforma em um conteúdo finalizado, pronto para ser exibido. É um trabalho muito grande, então a gente tem um desafio constante de criação, de desenvolvimento, e para isso os profissionais têm que ser muito bons. Tem que haver muita dedicação, a criatividade, principalmente para fazer televisão como a gente tem feito aqui a cada período que passa. Ufa! Pois é, tudo isso acontece atrás das câmeras para que você possa assistir televisão aí, no conforto da sua casa. E tem mais, outras imagens dos bastidores e do making off dessa matéria você pode ver na nossa fanpage do Facebook. É isso, até a próxima! Valeu! Muito bacana. Você viu? E você gravando um off lá. Primeiro, vamos falar pra galera o que é o off.
Aquilo lá que eu expliquei. Lá, a gente fala off porque a pessoa não aparece. Que a ela não imagem está, não on, está on. Então é off. Só que foi um off que virou on porque você apareceu. Foi um off que virou on. Tá bom. Foi muito legal. É bom, né? Acho que para quem tá do lado de lá, saber o que a gente faz do lado de cá também, né? Você tem esse fascínio pela televisão, mesmo trabalhando nela? Eu entrei no jornalismo por causa de televisão. Eu sempre gostei de televisão, aí fiz um monte de coisa, mas estou aqui de novo super feliz com isso. Valeu. Obrigado. Uma salva de palmas para a Júlia mais uma vez. Pegando o gancho do que a gente conversou agora há pouco, e na televisão, o que o padre mais gosta de assistir? Série. Série mesmo? É. Perfeito. Ou futebol também gosto. Como bom corintiano que sou. Jorge Cláudio, professor, só para encerrar e não ficar sem falar com o senhor nesse bloco, essas novas linguagens, esse comportamento do padre, auxilia a trazer o jovem mais para a igreja? Você acredita que sim ou não? Acho que sim, mas não é ser jovem, não é um argumento de idade. Não é porque a pessoa é jovem que ela é boa necessariamente ou porque é comunicativa. Depende um pouco da atitude da pessoa, de ser capaz de ouvir, sobretudo aquele indivíduo que está na presença dele, de ter uma empatia com as descobertas, com as dúvidas, com os sentimentos que as pessoas têm. Ok? E no próximo bloco, a gente vai ter brincadeira com a plateia, que vai ter que completar frases em relação à religião. Frases do Papa para a gente debater e nosso encerramento com uma crônica especial que eu sempre elaboro com muito carinho para você. Até daqui a pouco. Subi no pé de manga pra ver o meu amor passar. Quando vi uma voz ao longe, bem baixinho a me falar: menino, desce daí, você pode escorregar. Quando eu não deixo cair, ainda bem que você tava lá. Eu sempre fui um moleque muito doido, cheio de hematomas e cheio de cicatriz. Mas graças ao meu anjo, eu ainda não fui pra roça. Mamãe me ensinou essa oração que eu sempre fiz. Santo anjo do Eba! Música tema do nosso programa. Dá tanto orgulho ouvir a música com o nome do programa. Ao Cubo! Obrigado, viu, gente? Valeu! Banda Via 33, vocês participaram da Jornada Mundial da Juventude. Isso. O que você acha do Papa? Você esteve ali próximo dele. Ele é uma figura muito carismática. Não que os outros não sejam, porque eu também gostava muito dos que antecederam, né? Que a minha geração acompanhou, né? Mas esse no carisma... Exatamente. O lado, acho que franciscano, ele gosta de ter o contato com o povo mesmo, né? Isso foi perceptível na jornada, né? Perfeito. Professor, o que você acha desse Papa? Eu acho que ele tem carisma, mas é um carisma que não é especial. Ele é um ser humano normal. Não faz nada de especial. Ele faz o que eu faço. Né? Eu tô até com medo de virar pro padre agora. E... ele faz a comida, ele usa o telefone. É um ser humano normal. Isso o torna especial. Padre? Papa Francisco? Eu concordo com ele, claro. Nisso eu concordo com ele. Eu acho que ele tem um carisma inegável, a mídia já tá percebendo isso. Deixa eu falar uma palavra que ninguém falou ainda. A Pode. simplicidade dele. Simplicidade. E isso cativou. E ressaltaria, a banda participou da Jornada Mundial da Juventude, ressaltaria que é notável, em meio aos jovens, o quanto que a Jornada Mundial da Juventude conseguiu trazer um novo ânimo, trazer o jovem para a igreja, alguns que estavam afastados, o quanto isso foi positivo no Brasil em relação à juventude. Eu acompanho a juventude na minha diocese, não só na paróquia, e notei isso, que após a Jornada Mundial da Juventude, deu um up, para usar a linguagem do jovem. O que nós temos que fazer é manter isso. Tá. E aí é necessário formação, aí é necessário levar para o jovem um conteúdo
mais sólido para que ele possa viver a fé e todas as consequências dessa fé. Ô, Rafael, tem mais uma coisa. Eu acho que esse Papa, aliás, o Papa Francisco, ele tem outra coisa a seu favor, que é o seguinte: ele não está empurrando com a barriga questões gravíssimas da Igreja Católica, como são a pedofilia, como são o desmando do Banco do Vaticano, um certo gosto pela riqueza, né? Nossa, eu quero falar sobre isso. Esquecimento dos pobres. Então, ele está trazendo, como se diz em inglês, the tough questions, as questões pesadas. E é isso que eu quero falar. Eu vou dar algumas frases que ele disse e vamos comentá-las. Muito do que você acabou de falar está expressado nessas frases. Por exemplo, na Cúria há gente santa de verdade, há gente santa. Mas também há uma corrente de corrupção, também há, é verdade. Também foi o primeiro Papa que teve coragem de falar sobre isso, né? Quer comentar, Padre André? Não, eu acredito que ele só pôde fazer isso pelo trabalho que o Papa Bento fez antes, né? Dizer que o Papa Bento, por exemplo, não lidou com a questão da pedofilia, eu acho que é um engano. É claro que este Papa, ele torna isso mais explícito. Ele torna né? público aquilo que é o problema. Tá. Mas o Papa Bento XVI se esforçou muito nesse ponto, e eu acho que é mérito dele, e a gente tem que reconhecer isso. Além do que, acho que é necessário ressaltar sempre, a questão da pedofilia é grave, tem que ser tratada, um pedófilo tem que ser preso, mas não existe só na igreja, está em toda a sociedade. Próxima frase do Papa a gente comentar: o povo sente seu coração magoado quando as pessoas consagradas são apegadas a dinheiro. Professor? Então, ele até suspendeu, ele até demitiu um bispo que tinha, um alemão que tinha reformado o seu... Banco do Vaticano, né? Não, ele tinha reformado o seu palácio, o seu ambiente lá, nem era palácio, era uma casa, mas ele transformou num palácio, quase gastou um dinheirão na reforma da sua casa episcopal, etc. Ele foi demitido, assim, você não é mais bispo, chega, acabou. Perfeito. Obrigado aos nossos convidados, Padre André Rossi, adorei, a gente poderia ficar por horas aqui conversando, e parabéns pelo seu trabalho com a Pastoral Jovem de Mogi Mirim, né? Isso, obrigado, agradeço também o convite, tenho certeza que o programa é um sucesso, já é um sucesso, e desejo mais sucesso ainda, porque ele é um formato para jovem e vai, sem dúvida nenhuma, cada vez mais fazer os jovens participarem desse ambiente da igreja através dele. Parabéns e muito sucesso também para o programa. Muito obrigado. Professor Jorge Cláudio, que trouxe um presente para nós, um livro de sua autoria, Religiosidade Jovem, Pesquisa entre Universitários. Alguns trechos dessa pesquisa já citados nesse programa. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Muito prazer e felicidade a todos aí. Muito obrigado. Bom, e agora vou falar com você, como em todos os encerramentos do nosso programa. Tem quem procure certeza. Aliás, eu vejo muita gente que está à beira de um abismo procurando a religião, né? As religiões estão cheias dessas pessoas que estão à beira desse abismo. O abismo das incertezas. As pessoas têm medo de ficar sozinhas, têm medo da solidão, têm medo de um monte de coisa. E aí quer buscar uma certeza. Por exemplo, com relação à solidão. Eu vou me casar, porque eu vou ter uma companhia pelo resto da vida. Algumas décadas atrás, o casamento era uma instituição que funcionava melhor. Hoje em dia, infelizmente, casamento começa e termina como um namoro. Então eu vou ter um filho. Essa sim vai ser minha companhia para o resto da vida. Com a violência urbana, infelizmente, não é só o fator cronológico que vai poder dizer quem vai primeiro. E tem também o fato que seu filho tem vida própria, pode tocar um caminho profissional longe de você, vai se casar, vai embora. Também você não tem certeza. O dinheiro, sim. O sucesso financeiro vai fazer eu ter várias pessoas à minha volta. A gente sabe de muitos ex-jogadores de futebol, celebridades e grandes acionistas que quebraram e estão aí na fossa, né? Estão na sarjeta, foge a palavra às vezes, eu fico emocionado. E qual é a única certeza que a gente tem nessa vida então, Rafael Molina? Do seu eu. Leve mais o seu eu para passear, converse mais com você mesmo, se apaixone por você mesmo, mergulhe dentro de si. E então vai dividir isso com o dinheiro, com a esposa, com o filho. Felicidade tem em você mesmo. Lembrando que essa palavra, o eu, se você colocar a letra D e a letra S depois, vira Deus. Seja com o seu eu, com o seu Deus, desde que feito com muito amor e com muita verdade,
qualquer religião é válida. Até o próximo ao Cubo. Muito obrigado. Tchau. A cada passo falso, eu vejo como sou, na porta em que se fecha, no meu limite vou. Ai, eu sinto uma dor. Na voz do meu silêncio, eu grito seu amor. E mesmo os meus defeitos, você não se importou, perdoou e sempre me amou. Sempre me amou com tudo que tenho, tudo que sou. E tenho a certeza, mesmo na dor, sempre me amou com tudo que tenho, tudo que sou. E tenho a certeza, mesmo na dor, sempre me amou. Na voz do meu silêncio, eu grito seu amor. E mesmo os meus defeitos, você não se importou, perdoou e sempre